o processo eleitoral durante a Primeira República, em contraste com o vigente no Segundo Reinado. Olha aí, como é a questão. Nós estamos em um ano eleitoreiro no Brasil. Estamos escolhendo, em algumas capitais com o segundo turno, os prefeitos e os vereadores. O vereador já passou. Nós estamos hoje já em um período pós-primeiro turno. Em algumas capitais vai existir segundo turno. E nesse primeiro turno vai escolher os vereadores. Os prefeitos estão ainda indefinidos em algumas capitais. Vamos lá. O sistema eleitoral mudou desse tempo para cá? Sem dúvida nenhuma. E aí vale uma dica antes de falarmos dessa questão do sistema eleitoral, tá? A gente não falou do impeachment, a gente não falou de apresentar isso. A dica é, por que tu não pegas as constituições brasileiras e faz uma comparação? Tipo, em 1824 ela foi outorgada, em 1891 ela foi promulgada. Em 1934 ela tem voto secreto e feminino. Em 1937 ela tem pena de morte. Você está me entendendo? Em 1988, que é a atual Constituição, ela tem o voto para os analfabetos, para os menores de 18 anos. Ele é um voto facultativo. Nós temos também a licença maternidade, a licença paternidade. Então, sabendo desses detalhes da Constituição, você vai fazendo uma comparação uma com a outra, vai montando, portanto, nesse teu quadro comparativo, sabe o quê? Uma questão, tá? E deixa eu te dar uma outra dica antes de eu começar essa questão oficialmente, tá? A partir do momento que você vai fazendo essas comparações, promulgada, outorgada, tipo de voto, você vai chegando também a examinar os tipos de governo. Lembra-se, 1824, Império Brasileiro. 1891, Proclamação da República. 1934 e 37, era Vargas. 1946, é o governo do Dutra. E assim vai. E aí, vale a última dica nesse detalhe. Em 1986, há 30 anos, tá? Há 30 anos transcorridos, criava-se a Assembleia Nacional Constituinte dessa atual Constituição. Então, por que não falarmos dessa Constituição? Por que não fazermos uma comparação a isso? Então, vale a dica, porque essa questão ela vai falar sobre o sistema eleitoral, mas podemos falar sobre situações de leis em geral, tá? Então, a dica é: Constituições do Brasil são 7 constituições. 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988. Então vou fazer uma comparação da Primeira República. Primeira República, puxa aí uma setinha. Primeira República, não é isso? Isso aí é a chamada República Oligárquica, tá? Essa República Oligárquica ela tem um período 1894 até 1930, certo? E também a dica do tema. A dica do tema, olha só. Primeira questão, transição do feudalismo para o capitalismo. Segunda questão, o terrorismo. Terceira questão, Brasil colonial, questão escravista. Quarta questão, é o sistema eleitoral da República Oligárquica. Opção A, a ausência de fraudes com a instituição do voto secreto e a criação do Tribunal Superior Eleitoral. Se a Primeira República é de 1894 a 1930, então o item está errado. Quem criou o voto secreto foi Vargas, em 1934. E o tipo para ter fraude, o tipo para ter roubalheira. Acredito que vou te contar uma história, não conto para ninguém não, porque isso pode dar processo, tá bem? O pessoal roubava as urnas. Levava as urnas tudinho. As urnas no tempo o voto é no tempo do papel. Então a opção A está errada, porque tinha fraude e o voto secreto é no tempo do Vargas. A opção B, a ausência de interferência das oligarquias regionais ao se realizar as eleições nos grandes centros urbanos. Os grandes centros urbanos, rapaz, são os meios rurais. O Brasil vai se urbanizar praticamente na década de 60, então não tem essa relação. A opção B está errada. Opção C, o crescimento do número de eleitores com a extinção do voto censitário e a extensão do direito ao voto às mulheres. Voto para as mulheres é em 34 também. E quando o voto censitário acabou,
na República criou-se um voto universal. Mas olha que voto universal fajuto. Era um voto universal que proibia os menores de 21 anos votarem, as mulheres, analfabetos, mendigos, frades e praças de pré. Quer dizer, no final das contas, na prática, esse voto era o mesmo censitário. Então era universal só de lei. Na prática, ainda era só para homens adultos, ricos, alfabetizados, tá? Opção B, possibilidade de eleições distritais e a criação de novos partidos políticos para eleições proporcionais. Está com mais cara de Estados Unidos do que Brasil, concorda comigo? Então não tem a ver com a realidade da Primeira República. Então vamos à opção correta. A opção E que diz: a maior participação dos eleitores das áreas urbanas ao se abolir o voto censitário e se limitar aos alfabetizados, que eu acabei de lhe dizer, que agora quem vota é o homem adulto, rico, alfabetizado. Então o item realmente está correto e eu confirmo na quarta questão a E de Eva. Certo? E aí, mais uma vez, o tema sistema eleitoral da Primeira República, que você pode comparar em outras épocas e falar principalmente de lei. Olha como eu precisei das constituições para fazer essa questão, tá bem?